Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entes energéticos, consciências universais, etc. Aqui quem vos fala é Ferritubility, PhD. Eu vou falar sobre, que nome que eu dei? Contribuição dos créditos para consciência universal. É o seguinte, eu vou discutir como todos os créditos, todas as religiões, todas as espiritualidades podem contribuir para a consciência universal. Complicado, né? Resolvendo o problema da humanidade para todo sempre, do universo todo. Ai, ai. É o seguinte, nós sabemos que temos esse corpo aqui, que ele, infelizmente, não dura para sempre e vai morrer algum dia, tá certo? Então, esses átomos que compõem esse corpo vão se espalhar por aí, fazer parte de outras substâncias, de outros corpos e assim por diante. Diria a você, então, eu nasci, cresci, estudei, comi, ralei, trabalhei, me comportei, criei uma família. Aí depois, na hora que morre, a coisa acabou. Dirá você, não, mas tem a religião que diz que você vai ter a vida eterna. Bem, não tem-se nenhuma confirmação disso, né? Ninguém deu nenhuma dica de como é que é isso, né? Então, vamos resolver, vamos achar um jeito mais palpável de se lidar com essa situação, tá certo? Nós nos comportamos de uma certa maneira, chamada humana, criamos até aquilo que se chama uma filosofia natural, ou seja, a gente se comporta de um certo jeito, como sendo um ser mais ou menos racional, não muito racional. A gente tem que evoluir bastante ainda, muito para evoluir, muito. Já evoluímos bastante, tá certo? Desde a época que a gente era coleguinha dos chimpanzés, né? Até agora nós evoluímos bastante. Os chimpanzés também evoluíram bastante, todo mundo já evoluiu bastante. Mas a gente precisa achar um jeito de justificar tudo isso que a gente tem feito a vida inteira. Tá certo? Então, devido à minha formação em física, uma delas, né? 60 anos atrás que eu estudei física, atualmente está ficando, aquilo que eu estudei lá, agora está ficando cada vez mais interessante, tá certo? A física agora está ficando praticamente espiritual. Coisas que nós físicos não entendemos por quê, mas fazemos os testes e sabemos que é verdade, né? O que eu acho realmente muito empolgante é o fenômeno de entrelaçamento
de partículas, né? Sejam elétrons, prótons, fótons, moléculas. E provavelmente vai ser possível fazer entrelaçamento, inclusive de seres, tá certo? A gente não sabe fazer isso, quer dizer, a gente sabe que é possível, mas nós ainda não evoluímos o suficiente para fazer isso nós mesmos. Por exemplo, eu quero dar uma passeada lá em Alpha Centauri. Eu podia entrar em contato lá com o meu parceiro lá e trocar de lugar para ir visitar lá instantaneamente. Tá certo? Bem, mas essas coisas já discuti em outros vídeos, tá certo? Vamos agora nos ater a credos, religiões e como isso contribui para uma consciência mais universal. Então nós sabemos que o corpo vai morrer, mas uma coisa chamada consciência parece que ela se mantém. Por quê? Porque ela é uma espécie de energia, né? E parece que não dá para acabar com ela. Você pode dizer, pô, mas na hora que morrer, acaba tudo? Não? Provavelmente não. Provavelmente não. É que nem os programas de rádio, televisão, que existem aí, foram irradiados. Então estão passeando aí pelo espaço. Daqui a pouco estão lá do outro lado do universo, sendo assistidos, ouvidos por outros seres. Semelhantemente, eu creio que nós vamos ter consciências, nossas consciências também fazendo isso, participando de uma consciência mais universal. Tá certo? Por isso que por isso que a gente passa a vida inteira se aperfeiçoando, né? Estudando, pensando, se comportando direito, para que a gente tenha uma consciência cada vez melhor, tá certo? E na hora que a gente ascender para um novo nível extraterreno, né? A gente carrega uma consciência mais evoluída para auxiliar mais essa consciência mais universal. Tá certo? Então todos nós temos por obrigação, não, cada um faz o que quiser, mas parece que a gente tem essa vocação de se aperfeiçoar e fazer com que a nossa consciência evolua cada vez mais. Então, na hora que a gente morre, ela ascende para a consciência universal e o nosso desenvolvimento que nós tivemos na nossa consciência vai contribuir para a evolução dessa consciência universal também. Tá certo? Dirá você, então, qualquer religião, qualquer credo, serve? Sim, qualquer. Todos eles são criados por seres humanos, né? Então, olha, não, teve alguns que são deuses assim. Tá, tudo bem, vai. Claro, em termos de hierarquia, tem alguns que são um pouco mais organizados, algumas religiões são um pouco mais organizadas, outros menos organizadas, certo? Tem as politeístas, que tem um monte de deuses, e tem as monoteístas, que tem supostamente um deus só.
Ah, alguns dizem que as monoteístas tendem a ser um pouco mais organizadas do que as politeístas, né? Não necessariamente. Mas, entre as monoteístas, parece que a maioria delas são cópias, né, mal feitas da original. Parece que a primeira religião, como diria, monoteísta, foi criada lá pelo Zaratustra, que é o zoroastrismo, né? E ele quebrou a cabeça lá para melhorar, fazer um, né? E era uma organizadinha, bonitinha, organizadinha, tinha, compelia a ser bem, todo mundo se comportar bem, de acordo com uma filosofia natural adequada. Aí os hebreus viram essa religião quando eles eram escravos lá dos persas, né? Eles eram escravos dos babilônios. Aí depois os persas vieram lá, libertaram eles. Aí os hebreus tinham uma religião que era politeísta. A partir desse contato com os zoroastrianos passou a ser monoteísta, né? Aí depois veio Jesus Cristo, criou uma religião que não se sabe se é monoteísta ou se é politeísta, né? Porque inventou que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, me parece que três aí, né? Não. A, a maioria dos habitantes da Terra são cristãos, mas a religião tem um monte de coisas e que, de fato, realmente deu uma costurada como se fosse o editor da religião cristã foi o Constantino. Ai, ai. Aí depois apareceu lá uma cópia também, mais ou menos, desse mesmo movimento, né? Que é o islamismo. Mas, então, todos eles são bons. Budismo é bom, confucionismo é bom, tudo é bom, tá certo? Todos têm alguma qualidade para seguir. Agora, o que importa é todos nós tentarmos evoluir como pessoa, como consciência. Por isso que eu vivo advogando que um modo da gente evoluir a nossa consciência é fazer aquilo que eu chamo de planejamento axiológico, ou planejamento de valores, ou planejamento do Bild, né? Fui eu que inventei esse negócio, planejar os valores. Por que planejar os valores? Porque os valores que nós temos, que a sociedade tem no momento, são ruins para o momento e péssimos para o futuro. Por quê? Porque todos eles têm consequências indesejáveis. Por isso que a gente tem que continuamente estar criando novos valores mais evoluídos, mais sublimes, no sentido de ter consequências melhores e não tão ruins como os valores que nós temos atualmente. Certo? Por exemplo, o Brasil valoriza status, péssimo valor. Desperdiça recurso,
cria inveja, um monte de besteira. O jeitinho brasileiro tem num sentido é bom, que é criatividade, mas no outro sentido é corrupção, safadeza, né? Então, também tem coisas negativas nele. Então, nós temos que criar sempre novos valores, cada vez melhores, com consequências melhores, e passar a comungar esses novos valores. Para que quando nós passemos ascendamos para uma consciência universal, a gente leve essa experiência mais evoluída para contribuir para essa consciência universal. E essa consciência universal é que vai ficar mais ou menos gerenciando o universo. Já você, bem, mas isso é opinião tua. Sim, é. Mas eu tinha que inventar uma coisa que me deixasse um pouco mais tranquilo. Porque essa história de saber que você vai morrer, que não vai, olha, serviu para nada, não estava me agradando. Então deixa eu criar um arrazoado. E esse arrazoado que eu criei é calcado em cima de física, né? Não é sobre eu acho, não. É sobre, cada vez mais, aquilo que eu aprendi há 60 anos atrás em física, está se tornando cada vez melhor, até quase espiritual, no sentido. Alguns conceitos de física atualmente, eles estão tão evoluídos, tão sublimes, que parece coisa espiritual. Entendido? Quando eu falo sobre entrelaçamento, superposição, um monte de coisa desse tipo. Tá certo? É o que me parece que permite com que eu comece a achar que seja possível a gente evoluir e transcender desse mundo terreno para um mundo extraterreno. Continua sendo um mundo real, tá certo? Só que ele é mais no nível de energia, tá certo? Onde você vai ser um pouco mais onisciente, mais poderoso, mais tudo. E não vai ter não vai ter problema de dor, de ter que comer, de um monte de coisa, né? Então ele vai ser bem mais prazeroso, agradável, essa vivência eterna. Entendido? De fato, o melhor seria discutir isso com as pessoas, né? Com perguntas e assim por diante. Mas, enquanto ninguém voluntaria a discutir comigo, fico eu falando sozinho. Mas então é isso. A minha preocupação é com todos nós, o que nós vamos fazer com o resto da nossa existência eterna. Existência terrena, essa está fácil. Já está garantido. Todo mundo vai ter a sua existência terrena. Agora, você tem que se preparar para a tua vida eterna. E a minha contribuição, nesse sentido, é você passar a se preocupar mais em criar e desenvolver novos valores. Valores que tenham consequências melhores, que sejam mais sublimes, certo? Que sejam mais sustentáveis,
sejam mais pacíficos e assim por diante. Bem, na hora que você tiver proficiente em trabalhar com valores, aí depois a gente vai trabalhar com metavalores. Ou seja, as regras para criar valores. Como é que faz isso? Ainda não sei, tá certo? Mas sei que tem que se pensar nisso também. Se vocês me cutucarem, eu começo a pensar, né, nessas coisas. Mas então, por favor, ajudem a pensar esses novos passos para a humanidade. Como é que a gente pode caminhar para uma existência eterna, feliz, satisfeita, satisfatória para todos, para todas as consciências, compondo essa consciência universal. Tá certo? Parece esotérico demais isso. Não se preocupe, não. Todo mundo precisa começar a pensar. Mexer com valores é difícil? Sim, é difícil. Não pense que eu cheguei a essas ideias com estalo de dedo. Não. Para começar a entender a mexer com valores, gastei mais de 20 anos. Então um monte de coisa que elas, você tem que amadurecer, né? Tá certo? Então, demora para os conceitos amadurecerem. Mas depois você vai conseguir enxergar cada vez mais, melhor as coisas. Entendido? Bem, eu não sei porquê, mas como todo mundo pede, se você gostou, dê o seu gostei. Se bem que eu preferia que você gastasse o seu tempo fazendo críticas e sugestões e comentários. Aí sim teria uma retroalimentação para que eu pudesse evoluir um pouquinho mais e ajudar vocês ainda mais. Compartilhe isso com todos que você gosta e que não gosta também. Até eles merecem ter uma chance de se salvar. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal para que você possa continuar recebendo essas ideias que vão suavizar a tua vida, não só terrena, como extraterrena. Tá certo? Muito agradecido pela atenção e até uma outra oportunidade.